RCV Notícias. Continuação de uma ótima noite, ouvintes da RCV. Vamos atualizar as notícias no Jornal da Noite para hoje, 30 de junho. Homem de 41 anos de idade desapareceu hoje de manhã no mar em São Vicente, enquanto pescava com um grupo de pessoas. As buscas começaram imediatamente, segundo fonte dos serviços de busca e salvamento, mas devido ao estado do mar foram interrompidas no período da tarde e devem ser retomadas amanhã cedo. De acordo com a nossa fonte, tudo aconteceu por volta das 10 da manhã, numa praia perto da Praia Grande, no Caliau. O homem de 41 anos, que se encontrava a pescar com um grupo de pessoas, estava perto de um rochedo e acabou por ser engolido por uma onda. De imediato, 2 mergulhadores do Serviço de Busca e Salvamento e mais mergulhadores do Caliau entraram no mar e iniciaram as buscas. Sem sucesso, devido ao mar revolto, interromperam as mesmas. O Serviço da Guarda Costeira disponibilizou a embarcação Ilhéu dos Pássaros para igualmente realizar buscas, mas estas também foram interrompidas no período da tarde devido às más condições do tempo. Amanhã de manhã serão retomadas. Vamos atualizar agora dados dos preços dos combustíveis a partir da meia-noite até o próximo dia 31 de julho. A ARME acaba, portanto, de atualizar os preços dos combustíveis no país a partir de amanhã, segunda-feira, 1 de junho. O preço da gasolina sofrerá uma redução, enquanto os preços do gasóleo e do gás butano terão um aumento, conforme anunciado hoje pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia. Conforme a nova tabela, a gasolina passa a ser vendida a 142 escudos e 30 centavos, tendo custado durante o mês de junho 145 escudos por litro. O gasóleo normal, vendido em junho por 120 escudos e 90 centavos litro, passa a custar 123 escudos e 70 centavos o litro. O gasóleo para a eletricidade a 110 escudos litro, o gasóleo marinha a 95 escudos e 20 centavos, o petróleo a 136,10 centavos. O fuel 380 manteve-se a 87 escudos e 40 centavos e o fuel 180 a 90 escudos e 10 centavos, informa a ARME. Por sua vez, o gás butano, que em junho custou 132 escudos e 90 centavos quilogramas, passa a custar 135 escudos e 50 centavos, sendo que as garrafas de 12,5 kg passam a ser vendidas a 1.694 escudos, as de 6 quilos a 813 escudos, as de 3 quilos a 486 e as de 55 quilos a 7.454 escudos. Assim, em termos percentuais, no mercado interno, o preço da gasolina diminui em 1,86, o preço do fuel óleo 380 manteve-se constante, enquanto os preços do butano, do petróleo, do gasóleo normal, do gasóleo para a eletricidade, do gasóleo para a marinha e do fuel óleo 180 aumentaram em 1,96% e 0,89% também por cento, 2,32%, 2,61%, 2,59 e 0,33 respectivamente. Em comparação com o mês de julho de 2023, houve um aumento médio de 4,30%. Nos preços dos combustíveis, no entanto, ao longo do ano de 2024, observou-se uma diminuição média de 2,11%, segundo a ARME. Portanto, preços que vigoram a partir da meia-noite de hoje até o próximo dia 31 de julho. A gasolina sofrerá uma redução, enquanto os preços do gasóleo e do gás terão um aumento, conforme anunciado pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARME. A nova tabela dita que a gasolina passa a ser vendida a 142 escudos e 30 centavos e o gasóleo normal a 120 escudos e 90 centavos. De 120 passa a custar agora 123 escudos e 70 centavos. A ARME também faz
ajuste nas tarifas de eletricidade da Eletra e da AEB. Nessa atualização, pelos cálculos efetuados pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia, a tarifa de eletricidade da Eletra mantém-se enquanto da AEB sofre uma diminuição de 1,03 escudos/quilowatts. Essas novas tarifas de eletricidade vigoram a partir do dia 1 de julho, portanto, a partir do dia de amanhã, a segunda-feira. A fixação dessas novas tarifas de eletricidade para a Eletra e a AEB visa salvaguardar o equilíbrio económico-financeiro desses operadores, garantir a sustentabilidade dos serviços públicos de fornecimento de energia elétrica e proteger os interesses dos consumidores. Esses ajustes foram calculados tendo em conta um período de recuperação de 6 meses para o exercício de indexação e um período de 24 meses para a compensação ou recuperação dos déficits gerados com início a 1 de janeiro de 2023. O fator de ajuste dos custos com os combustíveis por quilowatt-hora faturado foi calculado levando em consideração as variações dos preços dos combustíveis, a persistência da crise energética derivada da guerra na Ucrânia e do conflito Israel-Palestina, os parâmetros da eficiência acordado para o ano de 2024 e outros ajustes derivados dos exercícios de atualizações anteriores, segundo nota de imprensa da ARME. Portanto, a tarifa de eletricidade da Eletra mantém-se, enquanto da AEB sofre uma diminuição de 1,03 escudos por quilowatt-hora. Prosseguimos neste Jornal da Noite, são já 19h06. Vamos até França. O partido da extrema-direita, a União Nacional de Marine Le Pen, e os seus aliados está na frente na primeira volta das eleições legislativas francesas, com mais de 34% dos votos, de acordo com as primeiras projeções. A extrema-direita está nesta fase à frente da aliança de esquerda Nova Frente Popular, que, segundo as sondagens à boca das urnas, contará com um resultado entre 28,5% e 29,1%. A uma distância ainda maior está o partido do campo do presidente Emmanuel Macron, 20,5% a 21,5%. O bloco macronista está praticamente apagado, afirmou a Marine Le Pen numa primeira reação às projeções. Os franceses mostraram o seu desejo de virar a página de 7 anos de poder desdenhoso e corrosivo do chefe de Estado Emmanuel Macron, disse Le Pen, eleita na primeira volta no seu círculo eleitoral no norte. O bloco macronista foi praticamente aniquilado, afirmou a líder do RN, apelando ao povo francês para que dê ao partido de extrema-direita uma maioria absoluta. O presidente francês Emmanuel Macron pediu hoje uma união ampla, claramente democrática e republicana, contra a extrema-direita na segunda volta das legislativas, em face da ampla vitória desta apontada pelas primeiras projeções. Macron considerou que a alta participação dos eleitores nesta primeira volta hoje, que se elevou a cerca de 65%, demonstra uma vontade dos franceses de clarificar a situação política naquele país. De novo ao país, o Parlamento cabo-verdiano tem tido um desempenho e evolução positiva ao longo dos anos, mas torna-se necessário o reforço de mecanismos para produzir mais leis e que possam resolver as necessidades das populações. Estes são pontos de vista dos sujeitos parlamentares a propósito do Dia Internacional do Parlamentarismo, que se assinala hoje. É uma reportagem do Eugênio Teixeira. Para Paulo Veiga, o Parlamento é o espaço de excelência para debate de ideias e aprovação de leis, por isso entende ser a centralidade do sistema democrático. Sobre o parlamentarismo cabo-verdiano, o líder da bancada do MPD diz que a caminhada tem sido positiva. É sempre de salutar ter um Parlamento e um país com a democracia. Ainda não se encontrou nenhum outro tipo de forma de gerir os países melhor do que a democracia, onde toda a gente tem a voz e toda a gente é representada. Portanto, eu acho que o Parlamento cabo-verdiano está a fazer o seu percurso
ainda carece de alguma melhoria, mas temos um excelente Parlamento. Quanto às críticas de que os parlamentares estão apenas preocupados com interesses pessoais e das respectivas forças políticas, Paulo Veiga lembra que os membros dos partidos são oriundos todos da sociedade, embora reconheça que não se consegue ter a opinião individual de cada cidadão, como muitos defendem. Veiga afirma que há desafios, realçando a necessidade de o Parlamento tomar a dianteira na produção de iniciativas legislativas que têm sido quase sempre apresentadas pelo Executivo. É uma coisa que tem falhado em muitos parlamentos e tem sido uma discussão a nível internacional, em que os parlamentos, na sua maioria, têm defendido e discutido as iniciativas legislativas que vêm do governo, quando o centro da iniciativa legislativa deveria ser ao contrário. O governo é para executar as iniciativas legislativas que deveriam advir do Parlamento. Mas da forma como está construído o pirâmide, eu costumo dar o exemplo que um ministro tem 9 assessores, ou pelo menos 6 assessores, 2 consultores, enquanto que o Parlamento, os grupos parlamentares têm 5 assessores. Por exemplo, o exemplo do MPD tem 5 assessores, mais 5 técnicos, para 38 deputados. Também a UCID considera que o parlamentarismo nacional tem funcionado razoavelmente bem, mas que se deve imprimir nova dinâmica e criar condições para desenvolver um trabalho cujos resultados possam ir de encontro, em primeiro lugar, na salvaguarda dos interesses e melhoria de vida dos cidadãos. O Parlamento pode criar as condições para que o povo possa sentir que estão representados com dignidade, porque efetivamente muitas vezes temos esta tendência no Parlamento que os deputados, em vez de efetivamente chegar no Parlamento e defenderem acerrimamente políticas públicas, por exemplo, e defenderem as ideias e as inquietações da população, em vez disso, muitas vezes, efetivamente, empregam o lado mais fácil, que é defender os partidos políticos e defender as propostas, normalmente que o governo, quando trata-se do partido da situação, defender as propostas que o governo leva, mesmo que aquelas propostas não sirvam a 100% da sociedade cabo-verdiana. O deputado e presidente dos Democratas Cristãos, João Santos Luís, acrescenta. E nós estamos a fazer um apelo aos nossos colegas, todos nós parlamentares cabo-verdianos, que tenhamos, digamos, uma postura boa, que efetivamente possamos ser falados, possamos ser seguidos pela sociedade cabo-verdiana. Porque, de facto, o deputado é eleito para representar o povo cabo-verdiano e não é eleito para representar partido nenhum e governo nenhum no Parlamento. Quem elege é o povo, nós estamos lá para representar o povo e muitas vezes nós não fazemos isso. E isto é muito mau. E na opinião do PAICV, diz o secretário-geral do partido, Julião Varela, o sistema político democrático cabo-verdiano tem funcionado de forma positiva, apesar de algumas falhas que surgem pelo caminho. Em Cabo Verde nós temos um sistema semi-parlamentar, com o Presidente da República com competências próprias e o Parlamento com as suas competências próprias e o Governo também. E sempre que houver, portanto, algum conflito, portanto, pode-se recorrer ao Tribunal Constitucional para a fiscalização, portanto, em caso de houver algum desvio. Tem sido uma experiência muito boa. Todos os conflitos que têm surgido têm sido possível resolver com respeito pelas competências, portanto, de uns e de outros, de maneira que a avaliação que nós fizemos é uma avaliação positiva, portanto, nós temos estabilidade política com eleições regulares, portanto, não tem havido grandes conflitos institucionais de modo a pôr em causa, portanto, a estabilidade política do país. Portanto, é um grande ganho. Para nós a experiência tem sido muito boa. No que tange às críticas em como os deputados defendem mais os interesses partidários em detrimento dos interesses do povo, Julião Varela considera que faz sentido, tendo em conta a forma como o debate acontece. Tem razão essa crítica. Na verdade, são aspectos que devem ser melhorados, porque os deputados devem entender efetivamente que são eleitos pelo povo e devem estar lá para defender os interesses do povo. E, infelizmente, nesse aspecto, de facto, nós temos enormes desafios. Há grandes insuficiências, portanto, nesta matéria. Não se consegue fazer um debate sério, com base em informações, em dados, de facto, produzidos pelas instituições e organizações internacionais, porque muitas vezes, portanto, sobressai a questão da influenciação política, o que acaba por lançar ruídos no debate, não tendo em conta que, efetivamente, os verdadeiros interesses que os deputados defendem são os interesses do povo, mas muitas vezes outros interesses que privilegiam, portanto, as opções político-partidárias. É um desafio, de facto, a vencer.
Secretário-Geral do PAICV, Julião Varela, a propósito do Dia Internacional do Parlamentarismo, que se assinala hoje. A Associação de Defesa do Ambiente e Desenvolvimento ADAD participou no primeiro Fórum de Conservação da Natureza que decorreu na semana passada em Nairobi, no Quênia, organizado pela União Internacional para a Conservação da Natureza. O presidente da ADAD foi partilhar com os cerca de 500 participantes o projeto Cabo Verde Sem Plástico e o de conversão da dívida pública em investimento climático. Januário Nascimento pede maior envolvimento dos parceiros nacionais no segundo fórum, marcado para outubro de 2025 e que deverá ocorrer em Dubai. Pormenores com a jornalista Joana Lopes. O primeiro Fórum Africano da Conservação da Natureza, que decorreu em Nairobi, capital do Quênia, reuniu na semana passada centenas de participantes para discutir questões ligadas às soluções baseadas na natureza, o direito ambiental, a África e a gestão das áreas protegidas, a lista vermelha e a poluição plástica. Neste quesito, a ADAD, que ao lado de 500 participantes provenientes de países africanos e de outras partes do mundo, marcou presença no evento. O presidente Januário Nascimento partilhou 2 projetos desenvolvidos pela associação. E nós gostaríamos de assinalar que a ADAD levou a experiência de 2 projetos. O projeto Cabo Verde Livre dos Plásticos, que despertou também muito interesse dos participantes, e levou também o projeto da conversão da dívida pública. Como sabe, a ADAD preparou esse projeto tecnicamente com os seus parceiros, nomeadamente com o IED, Instituto Internacional do Ambiente, e nós, o ICN solicitou essa experiência e nós estivemos a apresentar também, e os países manifestaram-se muito interesse também em participar nessa grande questão que é da negociação da dívida. Pede agora um envolvimento muito maior de todos na conservação da natureza e assegura que imediatamente a ADAD vai começar a divulgar os objetivos desse fórum que este ano aconteceu em Nairobi e que em outubro do próximo ano vai acontecer em Dubai. Pedimos agora o maior envolvimento dos parceiros, o envolvimento dos governos na conservação da natureza e os preparativos para o próximo congresso que será realizado em Dubai, outubro de 2025. Nós iremos fazer a divulgação desse grande fórum aqui em Cabo Verde, divulgação também dos objetivos do ICN, com vista a melhor conhecer a política dessa grande organização mundial, para que as outras organizações também participem, e nós também pedimos o maior envolvimento do governo, porque se trata de uma questão de Cabo Verde, da África e do mundo. É de referir que anteceder o primeiro fórum, houve um pré-fórum sobre os oceanos de 24 a 25 de junho. E quanto ao primeiro fórum, foi presidido pelo ministro do Turismo e da Natureza do Quênia. Era assim a jornalista Joana Lopes. O Hospital Batista de Sousa poderá vir a ter uma unidade vértebro-medular para tratamento diferenciado das patologias da coluna. Informação avançada à Infopress pelo coordenador do projeto de cirurgia de coluna do HBS, o ortotraumatologista Paulo Freire, que diz que pretendem aproveitar a chegada de um neurocirurgião da cooperação médica cubana para criar este espaço. Conforme o coordenador, o Hospital Batista de Sousa tem a pretensão de ser um centro de referência no tratamento de patologias da coluna. É um projeto que no Tem Startup desenvolve desde 2013. No início, com vindas de alguns especialistas, depois adquire capacidade local de resolver situações. Em 2020 já a partir de um patamar do básico já para uma fase mais avançada, que é a nível de fixação. Ou seja, não tem fraturas, não tem outros tipos de doença que te requer alguma instrumentação, fixação a nível de coluna. Até então, no país que tem nenhum centro que te fazia isso. E a HBS desde 2020 tem estado a fazer este tipo de fixação. Então com isso não tem estado a dar uma resposta mais célere a nosso paciente, e o facto de tratar nesse ambiente
próximo à família, traz sempre melhores benefícios. Nos projetos de 2013 até a data, não tem realizado 205 cirurgias a nível de coluna. Em termos de emissões com vinda de especialista, já não realizar 124 cirurgias. Então aquilo está dando já um peso de afirmar que não tem capacidade, não já é alternativa para evacuações para Portugal ou para qualquer outro centro. Paulo Freire avança que dentro do serviço de ortopedia estão a programar a criação, portanto, desta unidade vertebromedular que se dedica especialmente ao tratamento e das patologias da coluna, pois o que se quer é dar um salto de qualidade em termos de prestação de serviço. Que dedica-se especificamente a tratamento específico das patologias da coluna, ou seja, iremos criar condições que é para ser alternativas em vez da evacuação dos doentes para Portugal, das outras ilhas, para serem evacuados para São Vicente, para tratamento dessa patologia. Mas isso é uma responsabilidade muito grande, derivado também ao custo que carece ao hospital. Então, nesse sentido, estamos a ver detalhes e financiamentos que é para cobrir toda essa logística de trazer doentes de outras ilhas e para serem operados aqui. E a presidente do Conselho de Administração do Hospital Batista de Sousa destacou hoje que o hospital é o único no país a realizar cirurgias de coluna e a neutralizar evacuações para este tipo de cirurgias. Em declarações à Infopress, Helena Rebelo Rodrigues disse que o HBS tem realizado cada vez mais cirurgias completas e de impacto. E isto explicou graças à preocupação de ter com as missões médicas a vertente de treinamento e capacitação exatamente para criar e reforçar as capacidades endógenas. O HBS realizou no mês de junho 12 cirurgias de coluna e uma cirurgia de crânio que, segundo o especialista neurocirurgião Miguel Correia, que veio de Portugal, são cirurgias complexas em qualquer parte do mundo. Segundo a mesma fonte, o acompanhamento do pós-operatório, tudo feito pela equipa do Hospital Batista de Sousa, que tem visto uma evolução boa nos pacientes que obedecem aos parâmetros normais de recuperação para este tipo de cirurgia. Segundo Helena Rebelo Rodrigues, com isto o HBS tem neutralizado as evacuações para fora do país e amenizado os problemas financeiros para o Estado e para as próprias famílias, cujo impacto pode ser a nível financeiro, psicológico e social. Ainda falando em saúde, tem início amanhã a campanha de pulverização domiciliária no município da Praia para reforçar o combate à dengue, cujos casos estão a aumentar com uma média de 7 a 8 casos por dia, segundo a delegada de saúde da Praia. A ideia da campanha, segundo Lardina Furtado, é reverter este quadro daqui a 10 dias. Este aumento do número de casos de dengue é justificado pela delegada de saúde também com o aproximar do verão e com o aumento da temperatura, o que é favorável para mosquitos quando encontram um lugar com água. O Lardina Furtado apela à população no sentido de tomarem o máximo de cuidado com os reservatórios de água, de modo a evitar situações que permitam criar focos de mosquitos. Portanto, se todos manterem os lugares que têm água para o uso bem conservados e descartarem a água que não precisam, vai ser possível diminuir os viveiros de mosquitos e a transmissão de doença, que é transmitida por mosquitos que se encontram dentro das casas. Já estamos a aproximar do fim deste Jornal da Noite para hoje. Vamos agora ao desporto. Lucas Bronze revalidou hoje o título de campeão regional de Santo Antão Sul em ciclismo, ao vencer hoje, domingo, mais uma prova de linha em 1 hora e 29 minutos e 37 segundos, no circuito de 43 quilómetros. Na sexta-feira passada, o jovem ciclista tinha ficado também em primeiro lugar no contrarrelógio. É uma reportagem do Augusto Oliveira. Lucas Bronze consegue o seu segundo título consecutivo no Campeonato Regional de Ciclismo de Santo Antão Sul. O jovem promissor tem demonstrado um potencial enorme nesta modalidade. Na sexta-feira venceu a corrida de contrarrelógio e voltou a subir ao pódio este domingo na prova de linha em 1 hora, 29 minutos e 37 segundos, manifestando assim a sua satisfação pela sua prestação. A prova foi bom, muita danhas colega, sempre forte, que continuam a estrada com moral. E foi cool, mas
Próximo ano tentar vir mais forte, que está na baixa forma, agora começou de vez. Agora é preparar forte que é para nacional? Sim, prova nacional é preparar forte, que tinha o quilômetro, 100 e tal quilômetros, e exigir o treino. Agora é preparar para representar Santo Antão, para ficar bem classificado. Em segundo e terceiro lugares ficaram Danielson Santos, com o tempo de 1 hora 33 minutos e 53 segundos, e Cristian Santos, com 1 hora 43 minutos e 40 segundos. Primeiro de tudo, muito contente por estar na pódio de correr, contente também por ter apurado nos 2 dias contra o relógio e na prova de linha. Bom, contra o relógio a prova de velocidade é mais rápida, depende da boa velocidade, não ficar na segunda, correr contra Lucas, ele é um grande ciclista, melhor não pode ganhar assim. A prova de linha também um correr mal hoje, ele é forte. Na segunda, tu atrás dele, força, outro ano treina melhor, quem sabe outro ano não pode chegar nesse patamar também. O cheque foi direto, um bocadinho duro assim para mim, que me deve no treino, mas daí cabida não pude chegar na terceira, e da lá espera bebe nacional, ter bons resultados lá. Epsilon Gertrudes faz um balanço positivo da prova, não obstante terem participado somente 4 ciclistas. Bom, em primeiro lugar, não realiza sexta-feira, não realiza contra-relógio, não tive participação de 5 ciclistas. A ideia é que hoje não podia ter 8, mas deriva também com um ciclista que participa na contra-relógio. Tive um queda aquele dia, então ele não fica habilitado para correr hoje, e que eu também já não pude participar. Portanto, não tive somente os 4 participantes, mas o balanço de prova é positivo. Não tinha uma nota especial para a participação de Tilis, um veterano que tudo onde te fazer questão de participar na regional. Ele é um exemplo para tudo ciclista, de que é mais novo, tudo ciclista de nossa região e não só de Cabo Verde em geral, veterano de sua idade em atividade, acho que já é solução. Então ele é um exemplo para nós tudo também. O Campeonato Regional de Ciclismo de Santo Antão Sul decorreu na manhã deste domingo num percurso de 43 km entre Morro Tubarão e Ponte Sul, com a participação de 4 ciclistas. E vamos para São Nicolau. O ciclista internacional cabo-verdiano Leo Cosme é o novo campeão da prova de linha do Campeonato Regional Sénior de Ciclismo de Estrada na ilha de São Nicolau, realizado esta manhã em Tarrafal, num trajeto de 66 km. O segundo lugar coube a Osvaldino Cruz. Os 2 ciclistas vão representar a região no Campeonato Nacional, que acontece no próximo mês na Ilha da Boa Vista. Reportagem do Rony Brito. Na manhã deste domingo aconteceu a segunda e última etapa do Campeonato Regional de Ciclismo na ilha de São Nicolau, onde os ciclistas deram 4 voltas no percurso Cidade de Tarrafal, Praia Grande, Cidade de Tarrafal, da prova de linha feita pelos ciclistas sénior masculino, correspondente a 66 km. E o ciclista internacional cabo-verdiano Leo Cosme dominou a prova durante o percurso, garantindo assim o primeiro lugar. O ciclista terminou a competição com o tempo de 2 horas e 22 minutos. Me senti satisfeito e insatisfeito ao mesmo tempo, que o objetivo era ganhar contra-relógio e ganhar hoje, sou campeão de São Nicolau. Mas mesmo assim que eu consegui, me senti satisfeito em ganhar hoje. Maneira de correr a prova? Dificuldade não. A prova acaba arrancando, me aquecer, chegar na Praia de Grado, me fazer a minha GD, me atacar, ninguém que pude responder, vamos gerir a corrida até fim. Agora é campeonato nacional, o que é o que não te bate lá na Boa Vista? Não te bate bom, Léo, para representar São Nicolau na nacional. O objetivo é para subir na pódio. O segundo lugar coube a Osvaldino Cruz, que igualmente irá representar a região no campeonato nacional que se realiza na Ilha de Boa Vista no mês de julho. Hoje foi um bocadinho difícil, a prova de ontem foi um bocadinho difícil. Essa prova estava meio assim, depois ao início da prova me bate a estabilizar, fim de prova me percebi não vencer na sprint final. O Campeonato Regional de Ciclismo em São Nicolau foi realizado pela Associação de Ciclismo nesta ilha, que dá uma nota positiva ao evento, apesar da fraca participação dos ciclistas são nicolauenses. Realça Hernani Lopes. A prova eu corri tudo direito, nunca tive nenhum contratempo, apesar que não tive pouca aderência de
atletas, não tive só 5 atletas que participa, como um bocadinho desapontado, mas que pessoal ali que também participa de regional. E o que é que te aconteceu que as pessoal que participa nas regional, sendo que a São Nicolau tem o ciclismo? Nunca saber dizer ao certo o que é que está passando, mas se falta de motivação ou falta de interesse. E realizar os eventos, será que a Associação Regional tive que já apoio que o resultado precisa para realizar as provas? Não tive que já apoio, não estava a precisar para realizar a prova foi feita de cima da hora, então não tive que ter muito mais apoio do que não estava a esperar. Pode dizer-nos quem que os atletas é que está a representar a São Nicolau? Estava o Osvaldino, que é campeão de contra-relógio, estava Léo Cosme, campeão de prova de fundo, e o Rogério, que fica no terceiro lugar de prova de fundo. O pódio ficou completo com Rogério no terceiro lugar do campeonato, que contou com a parceria da Câmara Municipal de Tarrafal de São Nicolau, Polícia Nacional e da Fábrica de Conservas Sucla. São já 19h30, edição apresentação da Astrid Lima, técnica de Augusto Forte, em nome de toda a equipa que trabalhou para si neste dia informativo, neste domingo. Queira aceitar os votos de uma ótima noite, um bom descanso. Novas informações amanhã com o jornalista Júlio Vera Cruz Martins no Primeiro Jornal. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.